Eu venho hoje a essa tribuna para falar de um país que busca ser menos desigual. Venho falar da sanção ao projeto de lei que trata da distribuição dos royalties e da participação especial oriundos da exploração do petróleo no mar. E me somo à grande maioria dos brasileiros e brasileiras que almejam uma partilha igualitária desses recursos para todo o país e, por isso, anseiam pela menor concentração dessa riqueza que é de todos. Acredito que a presidenta Dilma deverá sancionar o projeto de lei aprovado na Câmara depois de tão debatido nesta Casa no ano passado, tendo sido referendado pela maioria dos senadores numa grande vitória do povo brasileiro. O substitutivo do senador Vital do Rego ao projeto do senador Wellington Dias, o PLS 448 de 2011, aprovado pelo Senado em 19 de outubro de 2011 e referendado pela Câmara recentemente, foi elaborado a partir de debates que reuniram lideranças do Congresso Nacional e do governo federal. É, portanto, um projeto discutido e pensado de forma democrática. Essa é, sem dúvida, uma proposta que permite partilhar melhor, com mais justiça, os recursos advindos da exploração do petróleo em mar, há que se ressaltar. Atualmente, a maior parte da receita resultante do recolhimento dos royalties fica com os estados e municípios que abrigam unidades das empresas responsáveis pela extração do óleo bruto, um bem que, conforme reza o artigo 20 da Constituição, é da União. O projeto, aprovado pela Câmara e pelo Senado, muda a forma de partilha, ajusta a parcela prevista para os estados onde as concessionárias extraem o petróleo e restaura o conceito da federação. A distribuição dessa riqueza nacional passa a beneficiar todos os brasileiros, a grande maioria dos estados e municípios, entes federativos que hoje não recebem um único centavo vindo da exploração do petróleo. A Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, defende que a sanção ao projeto por parte da presidenta, resultará em mais recursos para a educação, para a saúde e para a segurança em todo o Brasil. A nova forma de partilha garantirá, segundo a CNM, 105 bilhões de reais para os dois principais estados produtores brasileiros, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, e para 30 dos seus municípios. E também, vejam só, a distribuição de 140 bilhões de reais para todo o restante do país até o final desta década. Sem a sanção da presidenta Dilma, ainda conforme cálculos da CNM, esses dois estados e 30 municípios concentrarão até o final da década 201 bilhões dos recursos de petróleo e todos os demais estados e municípios juntos terão apenas 17 bilhões. A questão aqui, que fique claro, é corrigir mais um problema de concentração de riquezas nesse país e também a injustiça há muito cometida com a maioria dos estados e municípios brasileiros que não usufrui das benesses advindas da exploração de um bem que é de todos os brasileiros. A proposta, como aprovada pelo Congresso Nacional, não criará dificuldades para o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, como está sendo alardeado. Os dois estados ainda terão parcela significativa dos royalties e da participação especial do petróleo do mar. Aliás, ao dividirmos a parcela que irá para o conjunto dos demais estados e municípios do país
pelo valor que será destinado aos dois estados confrontantes, veremos que esses últimos, proporcionalmente, ainda ficarão com uma maior parte. Além disso, com a exploração de novos poços, essas receitas crescerão para todos. Como disse o nosso nobre colega, o senador Wellington Dias, estamos falando de uma riqueza que deve atingir 32 bilhões de reais neste ano, 100 bilhões de reais em 10 anos e com os novos leilões ultrapassará a 300 bilhões de reais. Entendemos legítimas as aspirações dos estados confrontantes, mas temos que pensar em todo o país. Recentemente, por exemplo, em texto publicado por jornal de circulação nacional, um colunista escreveu o seguinte, abre aspas, quando se trata de petróleo, é fácil sucumbir à ideia de que ele pertence à nação, não aos 2 ou 3 estados que produzem e arcam com o desgaste de sua exploração, com os permanentes riscos ambientais e com os custos de alojar, atender e zelar pelas multidões miseráveis de outros estados que acorrem atraídos pela promessa de trabalho. Fecha aspas. Mas a Petrobras divulgou seu plano de negócios para o período entre 2012 e 2016 no valor de 236 bilhões e 500 milhões de dólares. A área de exploração e produção de petróleo e gás concentrará o maior volume desses investimentos, 141,8 bilhões de dólares, ou 60% do total. Dos investimentos da Petrobras na região sudeste, feitos até 2010, um total de 33,5 bilhões de dólares, o Rio de Janeiro foi o destinatário de 71%. Conforme a Petrobras, somente o polo petroquímico no município fluminense de Itaboraí gerará, durante a sua construção, 212 mil empregos diretos e indiretos e 50 mil a partir do início da operação da refinaria. Vale citar ainda que 995 milhões de dólares para as reformas da refinaria de Duque de Caxias a Reduc vão contribuir também para a geração de mais empregos. Isso sem falar nas encomendas de navios aos estaleiros fluminenses, que vão demandar o investimento de 1,3 bilhão de reais e resultarão em 22 mil novos empregos. Ou seja, o Rio de Janeiro é um estado que justificadamente atrai recursos e tem um futuro promissor. Foi largamente divulgada a passeata realizada ontem no Rio de Janeiro. Estudantes, artistas, trabalhadores de diversas áreas, a presença de governadores como Sérgio Cabral e Renato Casagrande, do prefeito Eduardo Paes, dos 3 senadores do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, deputados e demais políticos que se reuniram nas ruas da capital do estado. Uma manifestação legítima que merece o nosso respeito, mas considero que todos os demais governadores e prefeitos do país, além dos parlamentares desses estados, dos outros estados que compõem o Congresso Nacional, também devem se unir num ato semelhante. Especialmente sinto falta nesse debate dos representantes do estado de Pernambuco. Muitos prefeitos estiveram aqui em Brasília na primeira quinzena deste mês e a própria Confederação Nacional dos Municípios lançou a campanha Sanciona Dilma, royalties para todos. Contudo, ainda é preciso que os governadores dos demais estados da federação, beneficiados com a nova legislação, se unam aos prefeitos para juntos marcarmos uma posição em defesa da partilha de recursos que beneficie com justiça todos os brasileiros. No caso específico de Pernambuco, a sanção da proposta aprovada pelo Congresso Nacional tem evidente significância.
O governo de Pernambuco e as prefeituras, que hoje, segundo a Agência Nacional de Petróleo, nada recebem de royalties, passarão a ter direito a 6,9% destinada aos estados e municípios. Por estimativa preliminar, isso significariam 8 bilhões de reais a mais nos cofres do estado e dos municípios até 2020. Esse valor corresponde hoje a 8,4% do produto interno bruto de Pernambuco. É por isso que conclamo os representantes de Pernambuco, o seu governador, a se manifestar em nome da distribuição mais justa dos ganhos advindos do petróleo, essa riqueza que é sim de todos os brasileiros. Senhoras senadoras e senadores, a sanção ao projeto representará uma mudança significativa no crescimento e no desenvolvimento do Brasil. Um incentivo na busca por um país mais igual, com unidades federativas efetivamente integradas, se desenvolvendo em sintonia pelo bem de todos os cidadãos brasileiros, de todos os pernambucanos. Por isso, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, nos unimos à voz de milhões de brasileiros que pedem à presidenta da República que sancione esse projeto pelo bem do nosso país.